meu canal! O vídeo hoje é diferente. Antes do vídeo começar, já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Bora lá, porque o vídeo hoje tá babado. E hoje nós estamos aqui com brasileiras e angolana. Uau! Check! Gente, no vídeo de hoje vai ser mais ou menos um bate-papo. Nós vamos conversar com as meninas para elas falarem uma experiência, porque quando eu falo com vocês que a imigração não é fácil, não é. Cada um tem uma experiência e a minha experiência não serve para você. Quando eu falo, não venha para Portugal, não adianta falar para você vir ou não vir, porque a minha experiência não serve de experiência para você. E hoje nós estamos aqui com duas brasileiras, né? No caso eu sou a terceira, mais uma angolana, e cada uma vai contar um pedacinho da experiência delas para vocês verem que não adianta a gente falar para vocês como é Portugal sem vocês estarem aqui para esse tipo de vivência. Então, bora pro vídeo. E a primeira de hoje é Claudinha. Quanto tempo de Portugal, Cláudia? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Como foi sua entrada aqui pela imigração? No caso, você veio por... Eu vim por Lisboa, mas eu vim como turista, realmente. Sim, ela fez aquele caso que agora já não tá podendo mais, que você entra como turista e depois pede a sua manifestação de interesse. E hoje já não pode mais, né, Claudinha? Não pode mais. Veio você aí? Eu, mais meu marido e mais 4 filhos. 4 filhos. E como foi, assim, a imigração pra você? Passar pela imigração? O que eles te perguntaram, assim? Bom, passar pela imigração foi tranquilo. Vim com tudo, documentação, tudinho, tudo legal, tudo possível pra ser aceita, mas não me pediram nada, graças a Deus. Mas nem sempre é assim. E a adaptação, Cláudia? A adaptação nem sempre foi tão boa, porque não por mim... Na verdade, até hoje, né, Claudinha? Até hoje, não por mim, mas pelos meus filhos. Eles não se adaptaram tanto. Falar pro pessoal que não é fácil arrendamento? Não é fácil arrendamento, é muito caro. Praticamente você trabalha demais e um percentual muito grande do seu salário vai para o arrendamento. E quando a gente fala, às vezes, com a pessoa que não é barato, às vezes as pessoas falam, você fala isso pra não querer que a gente venha. Não. Mas não é assim, né? O que eu falei no início do vídeo. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua experiência, né? E assim, seus filhos estão todos estudando aqui em Portugal. Né? Mas inclusive a mais velha sofreu, né, um bullying, que é normal. A minha mais velha sofreu um bullying na escola, com questão de outros portugueses e outras pessoas de tipo, acho que é tipo cigano, mas eu não consigo entender direito. São portugueses, mas são ciganos, que não aceitaram tanto ciganos, quanto, né? A relação física dela. Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar, trabalho, Cláudia. Trabalho aqui, no início, foi o que apareceu, a gente tem que pegar como imigrante. Pega qualquer coisa, né? Não pode escolher, não dá pra escolher. Como imigrante não dá pra escolher. Tá aguardando ainda, né, a documentação? Tô aguardando, que eu só tenho manifestação de interesse, até agora a Emma não me chamou. Vontade de voltar pro Brasil? Todo dia, toda hora? Todo dia, toda hora a gente quer voltar. Mas e aí, fica aquela coisa, aqui tem muitos benefícios para os seus filhos. E o que você deixaria, assim, de recado para as pessoas, com base na sua experiência? Assim, aqui não é fácil. Não tem essa de você vai vir, vai fazer o que quiser, na profissão que quiser. Não tem isso. Você tem que pegar o que quer. Seus filhos vão ter que se readaptar a uma estrutura diferenciada de estudo. Vão ter que se adaptar a certas coisas que no Brasil não tem. E é bem difícil. Não vou dizer que é fácil, mas não é fácil. Mas é aquela coisa, ou você enfrenta ou volta. E a melhor coisa aqui que a gente tem, por enquanto, é a segurança. Né? A segurança aqui é indiscutível. Né? Ela falou perfeito, é indiscutível. Porque minha filha tem 11 anos, vai ao shopping e eu não tenho preocupação nenhuma. Ela vai ao shopping, volta e eu fico tranquila. No Brasil, jamais eu deixaria. Não deixaria, não. Da imigração pra vida. Vamos agora conversar com outra rapariga aqui. Não fico assim, sou morena, bem. O que? O lado das pretas sou morena. Cala a boca. Peraí, saiu de gravação e eu vou botar preto e branco, você sabe, né? Sim. E aí você vai ficar mais preta. Eu prefiro preto e branco porque aí eu já tenho um preto aí no meio. 2 horas depois. E eu tô aqui agora com Paula Fernandes, a cantora, não, mentira. Paula Ferraz. Paula angolana. Então, Paulinha, fala aqui pra gente, quanto tempo de Portugal? Ai, são 7 meses. 7 meses. E até agora, o que tá achando? Eu acho ótimo. Apesar de todas as barreiras que a gente encontra aqui, eu acho um país super seguro. Eu imigrei com os meus filhos e acho que foi a melhor escolha que eu fiz até agora. Agora, você veio por Lisboa, não? Quando vocês vêm? Sim, vim por Lisboa. Sim. Por Lisboa. O que você achou da imigração? Quando você passou? Foi tranquila, porque eu viajei no final do ano e... Então chegou no inverno? Sim.
E o país lá de vocês deve ser igual ao Brasil, não é tão frio. Não é tão frio, foi uma dificuldade enorme, mas nada que a gente não se adapte, porque independentemente de tudo a gente tem uma força, uma vontade, e quando eu saí do meu país eu já sabia o que eu queria, já sabia o que eu ia encontrar, e é muito importante quando a gente imigra, saber o que a gente quer, aonde a gente vai, para a gente poder dar certo. Sim, e você veio com 2 crianças e uma 3 velha. crianças, sim, nesse caso, 3 crianças. Inclusive, gente, a Cataleia, ela tem um problema de anemia falciforme. Sim, a anemia falciforme, que é muito frequente no Brasil. Aliás, é o segundo país na América Latina, né? É América Latina? Tá na América Latina. Sim, com mais doentes de anemia falciforme, porque vocês têm uma fusão com negros, é uma doença oriunda de negros, mas os brancos já têm. E eu decidi procurar Portugal, não só pensando na Cataleia, mas também em outros meus filhos. E eles aqui têm um atendimento ótimo. E eu me pergunto por que não contribuir para esse país que dá uma assistência ótima para os meus filhos. Sim, e que tem, assim, a gente às vezes fala, o mesmo idioma, embora a gente saiba que tenha a diferença, igual o português do Brasil, o português de Portugal e o português daí do, né? Sim, ainda tem muitas dificuldades, porque hoje em dia as pessoas também, quando você vai falar com o português, a pessoa não entende e tudo mais, mas é tudo. Em relação, agora que o pessoal com certeza deve sentir essa dúvida, em relação à cor. Você já passou por algum caso? Por quê? Nós brasileiros passamos por muitos problemas de xenofobia. Sim, a gente sofre sim. Vocês estão de mimimi? Não, gente. A gente aqui sofre xenofobia e, eu vou falar, os brasileiros não gostam de ser falado assim, o preto. Não, eles gostam de ser referidos como os pretos, né? Os brasileiros não. O moreno, não. Aqui eles preferem ser chamados como os pretos. Então, assim, os pretos, além de sofrer xenofobia, ainda sofrem o racismo. Aconteceu alguma coisa assim, do tipo... Não, claro, a pessoa sente sempre, independentemente de tudo. Nós estamos num país que a maioria é branca. Sim. A maioria das pessoas são brancas, independentemente de... As pessoas ainda têm uma consciência meio retrógrada quanto a isso. As pessoas não entendem, acham que ser preto está associado com coisas mais. E mais dentro desse país nós também estamos encontrando pessoas boas que entendem, que nos ajudam. Então, nós temos que pensar lá no final, nós temos que ver o nosso foco, nós não podemos parar no caminho, porque no caminho vai existir sempre pedras, racismo, pessoas que vão nos tratar super mal, pessoas que vão achar que só pela nossa cor nós somos culpados de tudo. Então, se nós deixarmos interferir naquilo que nós queremos para o futuro, então tudo acaba. Porque assim, eu sou preta e vou continuar a ser preta, eu nasci preta, vou continuar a ser preta e não vou ser branca de jeito nenhum. Então eu saí do meu país para viver aqui, então eu tenho que me adaptar a isso. Agora, se ele gosta ou deixar de gostar, eu acho que quando nós estamos muito focadas em isso, ele fez racismo, vamos trocar de trabalho, ele fez racismo, vamos fazer isso. Você não vive, então, né? Você acaba ficando naquele ciclo Você vicioso. não vive, você não fica com os filhos. Olha, teve uma situação que aconteceu com a minha filha agora, que tem um menino que disse a ela, tu pareces o diabo. Gente, e ela, criança. Sim, uma criança falar isso com outra criança, ela porque chegou, os pais ensinam isso. Agora, se os pais ensinam, eu não sei. Só sei que... A criança aprende porque a criança, eu penso assim, que nós somos o espelho dos nossos filhos. Sim. E eu sempre procuro ensinar para os meus filhos, aqui, quando a gente migrou para cá. Olha, respeitem o país da onde está te acolhendo. Então, você tem que se adaptar aos portugueses, não eles a nós. Você tá entendendo? E igual eu falo para os meus filhos, não tem diferença de raça, cor ou credo. E eu não suporto isso. Sabe essa diferença? Você não vai brincar com fulano porque ele é negro, porque ele é gordo, porque ele é magro. Não. Porque nós somos seres humanos. Até porque quando a gente vai morrer, vai todo no mesmo buraco. Mesmo buraco. Né? Mas do pó nascemos, do pó voltaremos. Sim, nós temos que ser capazes de unir os nossos filhos. Porque independentemente de tudo, eu já sofri gordofobia, já sofri sei lá o que é Angola. É porque hoje é tudo fobia, né? Sim, é tudo fobia. E o que acontece? Quando a minha filha chegou lá, eu tive o posicionamento de... Eu liguei para a professora, falei com a professora e disse que eu não queria que isso voltasse a acontecer porque eu dei uma educação aos meus filhos a respeitarem brancos ou negros. E muni a minha filha para isso, porque a minha filha é negra como eu e vai continuar sendo negra. Eu disse, você é a minha rainha. Você usa a minha coroa e a tua coroa tem um nome, a tua coroa é crespa, tu tens o cabelo crespo, tu és a rainha Zingabande, que é da minha terra. A rainha Zingabande é a que representava a libertação de Angola. Muito bonito. A rainha Zingabande é a minha rainha. Ela calçava 43, uma mulher super grande que lutou contra os brancos portugueses para tirar os portugueses naquela época de Angola. Então tu és uma mulher forte. Agora, quanto a diabo, és diabo para ele, mas nunca és diabo para mim. Tu és uma mulher linda e continua a ser linda. Tu vais estudar. E ela chegou assim a chorar, a dizer que já não quer ir para a escola. Tu vais para essa escola. Porque tu és a rainha Zingabande. E eu, todos os dias, eu conto na minha filha quem foi a rainha Zingabande. Tu és negra, tu és mulher e tu tens força. E a mamãe vê que às vezes não acontece, né? Esquece, eu nunca vou dizer que ela vai ser branca, que ela vai ser Cinderela. Eu nunca vou contar contos de fada de branca, eu vou contar contos de fada de negra. E eu sou rainha Zingabande, a minha filha é rainha Zingabande, nós estamos num país branco, mas eu tenho as minhas histórias, eu tenho as minhas origens e ela tem as origens dela e nós temos que saber respeitar. Independentemente de tudo, ela ficou alegre, ficou feliz e eu disse que ela é bonita para mim. E é o que importa. E ela tem que se sentir bonita. É isso, imigração para mim é isso. É saber para as pessoas
tu, mãe, também tens que estar bem mentalmente para preparar os teus filhos para qualquer tipo de luta, porque não é só negros, aqui latinos, aqui mexicanos, aqui venezuelanos, todo mundo sofre racismo. Sim. E se você pegar e dizer que é uma questão de consciência, não, a minha filha é bonita, tem que partir de casa. Sim. Tem que partir de casa, os pais têm que munir os filhos contra o que eles vão encontrar na rua. E no trabalho, assim, você sentiu alguma coisa já? Claro, já senti. Eu, gente, trabalhava junto com a Paula e eu já presenciei, sim, uma diferença. E eu achei assim, bem, tá tratando ela, eu percebi, inclusive não só eu, como a outra colega que tá aqui, trabalha junto, e o meu esposo também, que trabalha lá, eu já não trabalho mais nesse local. Eu falei com ela, Paula, estão te tratando assim, devido sim à diferença de cor. E, ai, você tá exagerando. Não é. Aqui, infelizmente, há sim um racismo muito grande nisso. Paula, em relação à moradia, o que você acha assim? É difícil, é fácil falar pro pessoal que tá pensando em migrar pra cá? Olha, a moradia é muito, muito, muito difícil. E eu acho que a moradia come quase 50% do nosso salário. E a gente não consegue vive num aperto quanto a moradia. Hoje sua renda é quanto? Não, a renda da moradia. Um quarto, 370 euros. 370 euros, não é fácil. A Cláudia, em um T1, a Cláudia do começo, 800, né, Cláudia? 800. Um T1, sim. Em um T1. Então é isso, é muito difícil. Se não fosse a questão das rendas, é um país bom, que eu acho. Em termos de segurança. Em termos de segurança. A gente ainda consegue comida, a né? consegue comida, um preço barato, em relação aos outros países e tudo mais. Em termos de crescimento pessoal também. Mas quando perguntaste, eu vou já aqui salientar que no meu emprego, sim. Eu sinto isso, sinto que as pessoas querem me definir pelo meu tom de pele. Mas o que acontece? Eu acho que eu fui uma menina bem criada, entende? Bem resolvida, sim, né, Paula? Bem resolvida, é aquilo que eu sempre digo. Isso parte de pessoa para pessoa. Eu acho que é o que falta muito no Brasil. Eu sou uma negra bem resolvida. É assim, não gostou de mim? Passa por eu ser preta. Como diz o português, andou. Não gostou de mim por ser preta, ok. Mas não vai dizer que não gostou de mim por causa do meu trabalho, porque eu faço mal. Não vai dizer que não gostou de mim porque eu faltei respeito. Não vai dizer que não gostou de mim porque eu sou maquiada. Não gostou de mim por causa da minha pele. Ótimo, é só uma coisa. E eu não vou ser branca. Então, eu sinto isso. Eu sinto isso o tempo todo. Mas há também quem gosta de mim, então. Há quem gosta de mim, então. Deixa um recado pro pessoal que tá pensando em migrar. Qual o recado você deixaria de positivo? Porque às vezes as pessoas falam, vocês estão falando isso porque não quer que a gente vá pra aí. Não, nós estamos mostrando a realidade de cada um. Cada um passa por uma realidade diferente. Igual tem a Thaís aqui. Se vocês soubessem da metade da vida da Thaís aqui, vocês iriam ver que cada um tem uma realidade. No meu caso, que eu tive um problema, meu marido teve o câncer aqui, né, que aqui eles dão nome de cancro, então minha vida não foi fácil, eu comecei a me estabilizar aqui há pouco tempo em Aveiro, então assim, nada é fácil, né? Então, deixa um recado aí para as pessoas. Olha, o meu recado, para quem quer emigrar agora, é assim, saibam dos vossos objetivos, preparem-se psicologicamente, porque vocês podem encontrar aqui muitas coisas, as pessoas são totalmente singulares. As pessoas são singulares. Uns imigram por motivo de doença, outros por motivo de carência, outros por motivo de tentação de boa vida, então tudo é um motivo singular. Saiba o que tu queres. Tenha foco naquilo que você quer e luta para aquilo. Então, a vida não é fácil. Não é fácil para o Brasil, não é fácil em Moçambique, não é fácil em Angola. Não é fácil em nenhum sítio. E a reconstrução, vamos supor, tu nasceste no Brasil com 1 ano até, vamos supor que imigraste com 30 anos. Então, de 1 a 30 anos você construiu uma vida. Tu não vais querer vir para aqui, para Portugal. Em 2, 3 anos você quer ter tudo. Tem gente que quer antes, tem gente que quer chegar aqui com 3 meses, eu quero carro, e fazer novo, tudo, quero não sei quanto mais. Não, tá bom, isso é um país seguro, mas não é aquele país que, tipo, estalar de dedos você consegue tudo, não. Então vai construindo as coisas um pouco, vai te imunizando de algumas coisas e procura saber sempre do país em que você vai migrar. Da cultura, dos hábitos, de como vivem, o que comem, o que consomem, tudo isso é muito importante. Porque, afinal de contas, nós estamos a sair da nossa cultura para se integrar na cultura deles. Então é isso. Sejam felizes. Amém. Principalmente, tenham muito amor no coração. E quando vocês virem para aqui, venham-se bem. Mas também, se não conseguirem, como dizem na minha terra, vazem. Ou vão para outros sítios. E os brasileiros? Os brasileiros são o quê? Fala a verdade. E os brasileiros? São melosos. Brasileiros ou portugueses? Brasileiros ou portugueses? Parou? Por que tu está de filtro? Não tá de filtro, não. Agora nós estamos aqui com Thaís Salvador. Ui! Vamos lá, Thaís. Você... Como foi sua imigração? Quando você passou pela imigração? Minha imigração foi muito tranquila, porém a minha conexão foi horrível. Você entrou por Lisboa? Entrei por Lisboa, mas só que eu saí... Gente, Thaís veio com... Duas crianças. Sozinha. No meu caso. Só que naquela época meu esposo já estava aqui, então eu tive que vir com as crianças sozinha, né? Não deu pra ele... Enfim, a minha conexão foi horrível. Tive que sair do meu estado para ir para Pernambuco.
Nossa, fez aquela correria. E assim, foi de 5 da manhã do meu estado até... Cheguei às 7 em Pernambuco para embarcar para Lisboa às 10 da noite. Você desceu em Lisboa. Quando chegou lá, eles te perguntaram alguma coisa diferente? Não, assim? não perguntaram né? muita coisa. Eu tava com os meninos sozinho, mas como eu tinha vindo com carta, minha sogra já morava aqui há muito tempo. Com carta convite. Entendi. Então não pediram muita coisa. E a sua adaptação aqui é das crianças? O que você achou de início? Você chegou logo para uma casa, morou em quarto? Não, foi bem tranquilo. Meu primeiro ano aqui foi impecável. É porque seu marido já estava aqui, na verdade, né? Meu primeiro ano aqui foi impecável porque meu marido já estava aqui, eu já tinha minha sogra que morava aqui. Então eu não precisei muito me preocupar em arrendamento, não precisei trabalhar logo imediato. Aí conseguiu botar as crianças na escola consegui logo. colocar as crianças na escola. Foi bem tranquilo. Trabalho, em relação ao trabalho. Trabalhei bem depois, não cheguei exatamente Quanto trabalhando. tempo sem trabalhar? Uns 4, 5 meses. Mas depois arrumou um emprego, foi Depois tranquilo. arrumei um emprego. Não tive muita sorte, não. Em relação à xenofobia, sofreu alguma, assim, alguma coisa? Vida, mas... Não sofri exatamente xenofobia, mas assim, o fato da gente ser brasileiro já é um problema. As pessoas já olham, na verdade, torto, né? Só pelo nosso sotaque, às vezes. Ai, mas quem fez tal coisa? Ai, foi brasileiro. Isso. Ah, eu não arrendo casa porque é brasileiro. É brasileiro. Sim. Ai, uma vaga de emprego brasileiro. Realmente a gente, às vezes, sofre um pouco isso aqui. E Thaís teve um caso diferente. Thaís agora, né, mãe solo. Sem rede de apoio, sem família. Sem rede de apoio, sem família. Abandonada. Abandonada dentro de um apartamento. Essa vai ficar preta e branca. Mas olha, a Thaís é mãe solteira agora aqui em Portugal, sem rede de apoio, com ajuda, inclusive, gente, ajuda de português, né, Thaís? Foi ajuda de português. E aí, inclusive, Thaís foi ajudada pelo português, né? Assim, porque outra coisa que, inclusive, eu postei na rede vizinha, lá no TikTok, um vídeo sobre brasileiros com brasileiros aqui em Portugal, mas fui até muito apedrejada em relação a isso. Mas, gente, realmente, é quase, tipo assim, que 1%, né, Thaís? Quase que 1% de um brasileiro te ajudar. Foi meu caso. O problema do câncer do meu marido, conheci Thaís aqui em Aveiro, o problema já veio de Felgueiras, então assim, tive só uma ajuda de uma brasileira, e aonde o mesmo brasileiro que ajuda a Thaís hoje, que foi o que ajudou, o português, aliás, né? Que foi o que ajudou muito a gente. E assim, hoje sua vida tá dando um outro rumo, né, Thaís? Tá dando outro rumo. Hoje trabalho. Hoje eu tenho trabalho, hoje eu tô construindo minhas coisas devagarzinho, não é muito, mas... E a adaptação das crianças na escola? Tá sendo muito tranquila. O frio mata a gente. O frio, né, que a gente ainda não tá acostumado. Mas tá dando pra ter uma vida. E qual recado, assim, você deixaria pra quem pensa em migrar pra cá? Porque muita gente acha que às vezes não quer vir. Naquele caso, né? Brasileiro falando que tá bom. Não, por mim vem todo mundo, desde que venha respeitando. O que você falaria pro pessoal? A gente tem que vir, né, procurar... Cara, trabalho. E ela é um amor de menina, ela adora. E é muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter sempre foco e tu é super linda. seguir em frente, independente de qualquer coisa. E não desanimar, né? Exatamente. Porque vai vir altos e baixos. Sempre. Thaís é a prova viva, que infelizmente eu não posso falar aqui nesse vídeo. Mas se algum dia Thaís aceitar falar mesmo como foi de fato, porque a história dela foi uma história muito diferente. Então, pesada. Então, se algum dia ela autorizar a gente fazer um vídeo aqui pra vocês, a gente faz. Então, assim, Thaís é a prova de que ela foi lá no fundo do poço, esperou muito a água subir pra ela vir junto com a água, né, Tatá? Tô melhor hoje, graças a Deus. Tá bem. Tá tomando até um vinho, né, Tatá? Então é isso, gente, ó. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui, dessa convivência com as meninas. Portugal é um país maravilhoso, olha. Já são 8, já ia para ir 9 horas da noite, no meu relógio está dando 9 em ponto. Estamos quase no verão, estamos no horário de verão. E assim, Portugal é maravilhoso. Venham com consciência, venham com a mente aberta, venham com respeito, que tudo vai dar certo. E esse foi o vídeo de hoje com as nossas meninas. Eu vou pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo pra vocês. Beijo, Gi. Uou, uou!